Então hoje a gente vai falar de úngula, que é o vulgarmente conhecido como casco. Ele é um anexo cutâneo localizado na extremidade distal dos membros dos animais ungulados. Então aqui nós temos de equinos. A gente vê aqui a pele, né, normal, com a cobertura pilosa, e a partir daqui começa então a úngula, que é equivalente à nossa unha. Essa primeira porção aqui, que faz a transição entre a pele e a úngula, é chamada de limbo ou periópulo. Então aqui a gente tem a epiderme do limbo ou do periópulo. Se a gente retirar a úngula, lá embaixo a gente vai ter a derme do limbo ou do periópulo. Na sequência, a gente tem a coroa, a epiderme da coroa. Externamente, a gente não consegue muito bem distinguir a coroa da parede, mas se a gente olhar internamente, a coroa é onde a gente tem esse sulco, inclusive, que se chama sulco da coroa. E a parede, na face interna, a gente tem as lamelas epidérmicas, enquanto que na coroa a gente não tem. Quando a gente mostra aqui a vista externa, a gente não vê a delimitação da coroa com a parede, mas é essa primeira porção aqui. Então, até aqui, epiderme da coroa, e daqui para baixo, a epiderme da parede, aonde internamente a gente tem as lamelas epidérmicas. E quando a gente vem para a derme da coroa é facilmente identificável, e a derme da parede também é onde a gente tem as lamelas dérmicas. Essas lamelas, elas ficam encaixadinhas nessas lamelas da epiderme, e é uma das condições que deixa o casco preso, né? A úngula presa ao dígito do animal. E a laminite é o processo inflamatório envolvendo essas estruturas e que inclusive pode, em casos mais avançados, né, começa com uma rotação da úngula e depois pode até descolar totalmente se isso estiver muito inflamado. Bom, na sola é onde a gente tem a parte que encosta no solo, né? É onde fica a ferradura, se o animal tiver a ferradura. Então a gente vê essa linhazinha branca aqui, é a linha branca, que é o local indicado para colocar o cravo da ferradura. E se a gente for ver nessa peça aqui, ó, aqui a linha branca, se a gente colocar o cravo aqui, a gente não vai machucar o animal. E essa região aqui é a cunha, que apresenta de cada um dos lados um sulco, que é o sulco paracuneal. Seguindo a cunha, proximalmente a gente vai chegar no talão e no bulbo do talão. A cunha, ela precisa encostar no solo quando o animal está andando. Por isso que é hábito, antes de montar no cavalo, a gente verificar a sola e retirar eventuais resíduos que tenham ficado aqui. E por que ela precisa encostar? Porque imediatamente acima dela, então aqui a gente está vendo metade, né, de uma cunha, um sulco paracuneal, o corte longitudinal. A gente vê imediatamente abaixo da cunha, a gente vê o coxim digital. Esse coxim digital, ele é conhecido como o segundo coração do cavalo. Ele auxilia no retorno venoso. E isso só vai conseguir acontecer se o animal de fato apoiar a cunha no chão. E se a gente tiver um monte de resíduo aqui, isso não vai acontecer. É importante ver que a falange distal, ela fica contida na úngula. Agora vamos falar de coxim ou toro, que fica na extremidade digital também, na extremidade dos membros, né? Então aqui a gente tá com membro torácico e membro pélvico de um cão. No membro torácico a gente tem esse coxim ou toro cárpico,
coxim ou toro metacárpico e os coxins ou toros digitais. Membro pélvico, a gente tem o coxim metatársico ou toro metatársico e coxim ou toro digital. Agora vamos falar de corno. Os ruminantes domésticos, eles apresentam corno e não chifre, justamente porque o corno, ele tem uma base óssea. Então, esse processo cornual do osso frontal faz a base óssea do corno, que apresenta o seu ápice e a sua base. Já outros animais, como por exemplo os cervídeos, eles apresentam chifres, justamente porque não tem a base óssea. Então, aqui corno e os cervídeos apresentam os chifres. As glândulas sebáceas e sudoríparas são também anexos da pele. E os animais apresentam em algumas regiões as chamadas glândulas odoríferas. Então, as suas secreções apresentam odores característicos que têm uma importância muito grande em termos comportamentais, de reconhecimento, de identificação individual e até do próprio grupo. Então, nessa cabeça de gato, a gente mostra que nessa região facial, os felinos, eles apresentam grande quantidade de glândulas odoríferas. Aqui tem alguns pelos táteis, os famosos bigodes dos gatos, mas tem pelos táteis aqui também, supraorbital. Os pelos táteis, eles têm uma função eles são inervados e eles têm uma função de permitir a percepção do ambiente. E nessa região da face, muitas glândulas odoríferas. É justamente por causa disso que quando a gente chega em casa, o gatinho, ele acaba roçando na perna da gente, deixando o odor dessas glândulas para identificar a gente como sendo dele, tá? E isso acontece em vários outros animais, em várias outras espécies. Os ovinos, por exemplo, eles apresentam glândulas odoríferas aqui no seio infraorbital. Os suínos apresentam as glândulas cárpicas bem aqui nos membros torácicos, na região cárpica, que parecem uns furinhos aqui. Na verdade, os furinhos são os ossos dos ductos das glândulas cárpicas. Os machos e as fêmeas apresentam essas glândulas e os machos, eles fazem uma marcação no dorso da fêmea logo após o acasalamento, justamente para marcá-las com o seu odor característico. Os caprinos, eles apresentam na região interdigital um seio interdigital e conforme eles pisam, existem umas glândulas nesse seio interdigital que vão deixando o seu odor no caminho que eles vão andando, né? Então, para identificá-los perante a outros membros do grupo e até para outros animais que não são do grupo entenderem que ali passou um animal, né? Que deixa sua marca no território. Bom, as mamas também são glândulas cutâneas modificadas e que produzem o leite responsável pela alimentação do recém-nascido, no caso dos mamíferos. O número de mamas é relativo a cada espécie e está diretamente relacionado ao tamanho da prole. Então, por exemplo, os cães, eles apresentam 5 pares, ao todo 10, né? As porcas, 7 pares, ao todo 14. As gatas, 4 pares. As vacas, né? As fêmeas bovinas, 2 pares. Pequenos ruminantes, cabra e ovelha, 1 par. A mama, então, ela é formada pela papila mamária, que é essa área externa. Aqui é uma mama de cabra. Então, a papila mamária é essa região que a gente utiliza para ordenhar.
E essa região especificamente é onde a gente tem a produção do leite, que é o parênquima glandular. Quando a gente olha aqui internamente, aqui a gente tem um pedaço do parênquima glandular aqui na minha mão esquerda e tem esse seio aqui, que é o seio lactífero. O seio lactífero tem uma porção que está relacionada aqui com a parte glandular, por isso que é a porção glandular do seio lactífero, e uma outra porção dilatada aqui, que é a porção papilar do seio lactífero. Temos ainda o ducto papilar, que é o corredorzinho por onde o leite passa para sair através do ósseo papilar. O número de ósseos varia de acordo com a espécie. As fêmeas ruminantes, elas apresentam um ósseo por papila mamária. Já as fêmeas carnívoras apresentam vários ósseos por papila mamária. Os cães apresentam nessa região perianal o seio anal. Nesse seio anal existem glândulas que eliminam a sua secreção através desses ósseos aqui. Quando, por exemplo, o animal evacua, ele acaba eliminando junto com as fezes. Em situações de estresse, eles também podem eliminar. É um odor característico, é justamente isso que faz com que ele deixe uma marcação de odor nas suas fezes e um cachorro acaba cheirando, né, as fezes do outro. É uma região de uma importância clínica e cirúrgica muito grande, primeiro porque existem alguns tumores que podem aparecer nessa região, além de processos inflamatórios infecciosos. Então, o animal vai ter um aumento de volume aqui, que é relacionado com a obstrução desses ductos aqui. A gente tem que tomar bastante cuidado quando vai fazer, por exemplo, algum procedimento cirúrgico, porque fica realmente muito próximo do esfíncter anal, para que com a cirurgia a gente tente preservar ao máximo possível a capacidade de continência fecal desses animais, né? Então aqui de um lado, o seio anal desse lado, aqui os ósseos dos orifícios e aqui desse lado. Além disso, em volta do ânus existem as glândulas perianais, que também são glândulas odoríferas.